Não é a mesma coisa que ver a pólice, porque ver a pólice ele coloca lá a responsabilidade civil e a gente não sabe o que essa responsabilidade civil que está lá engloba. Aí você pega o manual do segurado, que é um manual que é um livro enorme, se a gente for parar para ler uma tarde inteira de auditoria para ler, para conseguir achar as cláusulas e principalmente as exclusões. Então, se você deixa claro que foi levado em consideração na análise de risco, contempla aquilo, então automaticamente você já abrevia, a gente já pega o atalho para dizer, bom, então a cobertura dele englobou aquele assunto que para a gente é importante. Agora, se a gente pegar na responsabilidade civil, tem 1 milhão de maneiras de encarar a responsabilidade civil. Então, você tem que pegar o manual e analisar quais são as exclusões daquilo. E aí, não é trivial. Então, a gente passa, como a responsabilidade que é com o mecanismo de vocês, a gente coloca. Então, me mostra o que você levou em consideração do seu risco. Se a gente vê, olha, o que ele levou em consideração o risco dele é coerente. A pessoa que fez análise é uma pessoa capacitada para aquilo, ou no setor de uma seguradora, ou um corretor de seguro com experiência na área, que está muito tempo. Porque a corretora de seguro, para diferir um seguro, ele tem que fazer uma análise de risco, tem que contratar uma análise de risco para fazer. Então, se você conseguir comprovar isso para a gente, perfeito. Não é igual analisar simplesmente a pólice. E não é igual dizer assim, eu tenho uma pólice de 300 mil reais para cobertura de responsabilidade civil de quê? Sobre o meu inspetor fulano das cores lá. Porque estava na exclusão, acho que tudo estava na exclusão. Então é esse cuidado que a gente, que eu estou falando aqui, que a gente vai ter a partir de agora. E aí eu te asseguro, não é a mesma coisa analisar a pólice dos dados que você colocou para a geração da pólice. Mais importante do que a pólice é os dados que você forneceu para gerar a pólice. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu falei isso antes, eu falei isso na minha apresentação. É óbvio que só o seguro, para você fazer um seguro, você não tem que só... Nós vamos pedir só o que foi levado em consideração na análise de risco. Para você contratar esse seguro, você tem que fornecer dados, possivelmente, para a seguradora, se for seguro o caso, dos atenuantes, qual é o histórico de acidentes, qual é o histórico da cultura daquele povo, se ele troca as peças, qual é o histórico de depreciação do carro, isso tudo. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Da mesma forma que vocês estão falando que o cara pode sair de lá e botar um pneu careca, o cara também pode chegar com o pneu careca e ser aprovado indevidamente, porque naquele dia o inspetor estava de mau humor e não estava ligando. Ele tinha que bater uma produção, uma coisa, e não estava ligando. Então, não justifica. Não justifica. Aí nós estamos sendo penalizados por eventualmente lá um auditor. Deixa eu tentar responder aqui essa pergunta. Deixa eu tentar responder a pergunta aqui da Natália. Pessoal, vamos falar um de cada vez, vamos deixar ela falar, deixa ela concluir aí. Vamos supor que o cabo do acelerador do carro me arrebenta e o carro para. Bateu. Não tem como eu ver o cabo do acelerador se ele vai romper, se ele não vai. Isso é desgaste do carro. Isso é natural. O carro que acabou de sair da concessionária está sujeito a ter um cabo do acelerador rompido. O carro que está saindo, é isso que eu estou te falando. Prazo. Um carro, por exemplo, eu acho que a inspeção, ela é válida por 30 dias. Não é expira. Bom, daí a gente assumiu uma coisa. Depois desses 30 dias, aonde o carro pode ter sido batido, o carro pode ter sido tido por prédios, estradas enlouquecidas, cheias de buracos, e aí
prazo é legal, né? Sobre aquele carro, porque o carro ele está sujeito a deteriorar. A qualquer momento ele passa num buraco, a suspensão dele vai estourar o amortecedor e a meia hora não vai parar. Entendeu? Isso vocês têm que levar em consideração, porque a gente não sabe onde o cara vai levar. Deixa eu tentar responder então a sua pergunta. Deixa eu só colocar uma questão aqui que você já... Não, aí eu vou me esquecer de responder para ela. Deixa eu responder uma de cada vez, gente. Aí você responde completo. É o seguinte, a seguradora... Não, o que é que eu entendo daí, tá, Natália? Uma das formas, já vamos discutir um pouco aqui sobre análise de risco, mas uma das formas que você tem de minimizar os riscos é você gerar evidências a seu favor, tá? Então, por exemplo, na hora que a gente assina um contrato, qualquer contrato de aluguel, um contrato de... a gente tira uma cópia, a gente rubrica, e em alguns casos a gente registra em cartório para poder garantir que aquele contrato vai ser cumprido. Então, eu entendo esse ponto que você está levantando, mas uma das formas que você pode ter para minimizar esse risco é você gerar evidências a seu favor. Por exemplo, em alguns ensaios compulsórios, a pessoa tira foto logo depois do ensaio, tira foto autenticada, porque sabe que aquilo ali pode vir a não ser a amostra que vai ser utilizada. Então, eu acho que o ponto é esse, é um assunto que não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos discutindo aqui. Mas, deixa eu concluir. Então, o foco, eu acho que vocês têm que entender o seguinte: vocês podem gerar evidências e existe um risco de uma suspensão mal feita. E vocês podem gerar evidências e pontos de controle para garantir que essa inspeção foi bem feita e minimizar esse risco. Então, isso acontece de várias formas. A gente, quando está preenchendo, por exemplo, um seguro de um carro e vai fazer uma análise de risco, pergunta: você tem você tem garagem na sua casa? Você tem garagem no seu trabalho? Se por um acaso o carro é roubado no local que não foi aquele declarado, eu sei que o segurado ele vai ter que se cercar de evidências para garantir que aquele local que o carro estava era um local provisório, o cara tinha ido na casa de alguém, enfim. Então, é possível. Eu acho que é possível tentar a solução. Agora, o que vai ocorrer é que determinadas inspeções vão ter que ser feitas com mais cuidado. Um exemplo que eu dou no meu caminho de volta para casa, eu passo por uma avenida, né? E essa avenida, quem é aqui do Rio conhece, é a Grajaú Jacarepaguá, em que a velocidade máxima lá de um caminhão é 40 km, máxima. Recentemente houve um acidente, metade do corpo do motorista metade não, 80% foi queimado, parou essa avenida, e o que houve foi um vazamento era um tanque de combustível, houve um vazamento na tampa de cima, né? Podem ter ocorrido milhões de casos, mas pode também ter ocorrido uma inspeção mal feita. Pode também. Então, eu acho que o foco aí dessa análise é vocês buscarem evidências que vocês fizeram a inspeção para minimizar o risco de uma ação civil. Tá?